Sofia Martinez sempre almoçava sozinha no pequeno café da esquina durante seus 15 minutos de pausa. Era um ritual sagrado em sua rotina corrida de garçonete no restaurante mais movimentado do centro da cidade. Aos 25 anos, ela havia aprendido a valorizar esses momentos de silêncio em meio ao caos de seu trabalho duplo. Manhã no restaurante, tarde numa loja de roupas, noites estudando contabilidade numa faculdade pública. Naquela terça-feira de outono, Sofia mastigava seu sanduíche barato enquanto revisava as anotações da aula anterior, quando uma sombra se projetou sobre sua mesa. Ela ergueu os olhos e quase engasgou com o pão. Um homem alto, de terno impecável e aparência que gritava dinheiro, estava parado ao lado de sua mesa, o rosto tenso de nervosismo. Ele tinha cabelos escuros penteados para trás, olhos azuis intensos e uma expressão de quem estava sendo perseguido. "Por favor", ele sussurrou, inclinando-se sobre a mesa. "Finja que sou seu marido." Sofia piscou, confusa. "Desculpa? Há uma mulher me seguindo há 3 quarteirões. Ela não vai desistir a menos que acredite que eu estou comprometido." Ele explicou rapidamente, olhando nervoso por sobre o ombro. "Só preciso que finja por alguns minutos. Eu pago o que você quiser." Sofia seguiu seu olhar e viu uma mulher loura, vestida de forma extravagante, parada do outro lado da rua, claramente observando o café. Mesmo à distância, ela podia perceber o desespero nos gestos da desconhecida. "Olha, eu não sei quem você é, mas..." Sofia começou. "Diego Santana." Ele se apresentou rapidamente, estendendo a mão. "E estou desesperado. Essa mulher, ela não aceita um não como resposta." Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade real, por trás do ar de executivo bem-sucedido, que fez Sofia hesitar. Ela observou melhor seu rosto e notou pequenos detalhes. Olhos cansados que sugeriam noites mal dormidas, uma tensão nos ombros que falava de estresse constante. "Por favor", ele repetiu, e dessa vez havia genuína súplica em sua voz. "Só até ela ir embora." Sofia suspirou. Talvez fosse sua natureza prestativa, ou talvez a curiosidade falasse mais alto, mas ela acenou com a cabeça. "Está bem, mas isso é muito estranho." O alívio no rosto de Diego foi instantâneo. Ele se sentou na cadeira à sua frente, pegou sua mão por cima da mesa e sussurrou. "Obrigado. Só precisa agir naturalmente." "Naturalmente com um completo desconhecido que apareceu do nada?" Sofia murmurou, mas manteve a mão na dele. "O que exatamente eu devo fazer?" "Apenas converse. Ria um pouco. Faça parecer que somos um casal almoçando juntos." Sofia observou discretamente a mulher do outro lado da rua. Ela havia se aproximado mais, claramente tentando ver melhor o interior do café. "Então", Sofia disse em voz alta o suficiente para ser ouvida, "como foi sua manhã no escritório, querido?" Diego piscou, surpreso com a naturalidade dela. Depois sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Foi interessante", ele respondeu entrando no jogo. "E como estão as coisas no restaurante?" "Ah, você sabe como é. Clientes difíceis, pés doendo, a rotina de sempre." Sofia deu uma mordida no sanduíche. "Mas pelo menos a gorjeta hoje foi boa." Eles mantiveram a conversa casual por alguns minutos e Sofia se surpreendeu ao perceber que estava genuinamente relaxada. Diego tinha uma voz agradável e, quando não estava claramente em pânico, demonstrava ter senso de humor. "Ela ainda está lá?" Diego perguntou em voz baixa. Sofia olhou discretamente. "Sim, mas parece estar hesitante." "Quem é ela?" "Helena Vasconcelos, filha de um dos sócios do meu pai. Ela tem uma fixação por mim desde a adolescência. Já deixei claro dezenas de vezes que não tenho interesse, mas ela não aceita." "E por que não chama a polícia?" Diego riu amargamente.
Você não conhece as famílias tradicionais de São Paulo. Qualquer escândalo envolvendo os Vasconcelos se tornaria manchete nos jornais. Meu pai me mataria. Sofia franziu o senho. Havia algo na forma como ele falou sobre o pai que a intrigou. Uma tensão subjacente que ia além da situação atual. Deve ser difícil viver sempre preocupado com aparências, ela comentou. Você não faz ideia. Diego a estudou por um momento. Desculpe, nem perguntei seu nome. Sofia Martinez. Sofia, ele repetiu, como se estivesse testando o nome. Obrigado por isso, Sofia. Sério mesmo. Nesse momento, Sofia notou que a mulher havia finalmente desistido e estava se afastando. Ela está indo embora. Diego se virou para confirmar e suspirou aliviado. Graças a Deus. Ele se levantou, tirando a carteira do bolso. Quanto eu te devo? Pelo tempo, pelo incômodo. Não precisa, Sofia interrompeu, também se levantando. Foi interessante. Não, insisto. Diego tirou algumas notas da carteira. Pelo menos deixe-me pagar seu almoço. Sofia olhou para as notas. Eram de R$ 100, mais dinheiro do que ela via junto na maioria dos dias. Por um momento, seu orgulho lutou contra sua necessidade prática. A necessidade venceu. Obrigada, ela disse simplesmente. Diego hesitou por um momento como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu. Obrigado novamente, Sofia. Você salvou minha vida. Ele se virou para sair, mas parou quando ela falou. Espero que você encontre uma solução melhor para seu problema. Fugir nem sempre funciona. Diego a encarou por um longo momento. Talvez você tenha razão. E então ele se foi, deixando Sofia sozinha com seu sanduíche meio comido e um punhado de perguntas sem resposta. 3 dias se passaram sem que Sofia pensasse muito no encontro estranho no café. Ou pelo menos era isso que ela dizia a si mesma. Na verdade, Diego Santana havia aparecido em seus pensamentos mais vezes do que ela gostaria de admitir. Havia algo nele, talvez a vulnerabilidade que ela vira por trás da fachada de executivo, ou talvez simplesmente a curiosidade sobre um mundo tão diferente do seu. Sofia estava no meio de um turno particularmente corrido no restaurante quando o viu novamente. Ela carregava uma bandeja cheia de pratos quando reconheceu a silhueta familiar numa das mesas do canto. Diego estava sentado sozinho, mexendo distraidamente no celular, vestindo outro terno impecável. Seu primeiro instinto foi evitá-lo. A mesa dele não era de sua responsabilidade, e ela não queria dar a impressão de que estava interessada só porque ele claramente tinha dinheiro. Mas quando seus olhos se encontraram através do salão lotado, ele sorriu e acenou, e Sofia sentiu seu coração acelerar ligeiramente. Sofia! Diego se levantou quando ela se aproximou da mesa ao lado da dele. Que coincidência! Oi, ela respondeu, tentando soar casual. O que faz aqui? Na reunião de trabalho que acabou mais cedo. Pensei em experimentar a comida do lugar onde você trabalha. Ele gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Tem alguns minutos para conversar? Sofia olhou ao redor. O restaurante estava cheio, mas ela havia terminado de servir sua sessão. Só alguns. Minha pausa é daqui a pouco. Ela se sentou, colocando a bandeja vazia na mesa ao lado. Diego parecia diferente, menos tenso, mais relaxado. Como vão as coisas? Sem mais perseguidoras? Sofia perguntou. Diego riu. Na verdade, você estava certa. Resolvi enfrentar o problema de frente. Conversei com meu pai e com o pai dela. Foi esclarecedor. E funcionou? Aparentemente. Helena finalmente entendeu que não vai acontecer. Diego fez uma pausa. Obrigado pelo conselho. E pela ajuda no café. De nada. Sofia se sentiu genuinamente feliz por ele. Deve ser um alívio. É, mais do que você imagina. Diego a estudou por um momento. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode tentar. Por que você me ajudou naquele dia? Você não me conhecia. Eu apareci do nada com uma história maluca.
Sofia refletiu sobre isso. Não sei. Acho que você parecia genuinamente desesperado. E ela hesitou. Talvez porque sei como é quando alguém não aceita um não. Diego inclinou a cabeça, curioso. Experiência própria? Meu ex-namorado. Demorou meses para aceitar que havia acabado. Sofia deu de ombros. Não era nada tão dramático quanto sua situação, mas entendi o desespero. Sinto muito. Não precisa. Foi há mais de 1 ano. Sofia olhou para o relógio. Desculpe, preciso voltar ao trabalho. Claro. Diego hesitou por um momento, depois disse rapidamente. Sofia, eu sei que isso pode parecer estranho, considerando como nos conhecemos, mas... Você gostaria de jantar comigo amanhã, num lugar melhor que este? Sofia piscou, surpresa. Você está me chamando para um encontro? Estou. Diego sorriu, e ela notou como ele parecia mais jovem quando sorria daquele jeito. A menos que isso seja muito estranho por causa das circunstâncias. Sofia sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Diego era claramente de um mundo completamente diferente do seu. Mas havia algo nele que a intrigava, uma autenticidade que ela não esperava encontrar em alguém de sua posição social. Ela começou, mas foi interrompida pela voz áspera de seu chefe. Martinez, volta para o trabalho! Sofia se encolheu ligeiramente. Desculpa, eu tenho que ir. Espera. Diego pegou um cartão de visita e escreveu algo no verso. Meu número pessoal. Se decidir que quer jantar, me manda uma mensagem. Sofia pegou o cartão, sentindo os dedos dele se tocarem brevemente. Diego. Sem pressão, ele disse rapidamente. Se não quiser, tudo bem, mas eu adoraria conhecê-la melhor. O chefe de Sofia apareceu ao lado da mesa, claramente irritado. Martinez, você não está sendo paga para socializar com os clientes. Sofia se levantou rapidamente, as bochechas vermelhas de embarração. Desculpe, Sr. Rodrigues. Diego também se levantou, e Sofia pôde ver a irritação em seus olhos. Na verdade, eu estava fazendo uma reclamação sobre o serviço. A garçonete estava sendo muito educada ao ouvir minhas preocupações. O Sr. Rodrigues pareceu confuso. Oh, bem, nesse caso, sem problemas. Tudo resolvido agora. Diego olhou para Sofia. Obrigado pela atenção, senhorita. Sofia assentiu, ainda segurando o cartão. De nada, senhor. Ela se afastou rapidamente, mas conseguiu ouvir Diego pedindo a conta. Seu coração estava batendo forte, parte nervosismo por quase ter se metido em problemas no trabalho, parte excitação pelo convite. Durante o resto do turno, Sofia se pegou pensando na proposta de Diego. Era tentador. Quando foi a última vez que um homem interessante a havia convidado para sair? Mas também era complicado. Eles vinham de mundos completamente diferentes. O que alguém como Diego Santana veria nela além de uma curiosidade temporária? Quando chegou em casa naquela noite, Sofia ficou olhando para o cartão por muito tempo antes de finalmente pegar o celular e digitar uma mensagem. Oi, é a Sofia do restaurante. Aceito o jantar, mas tem que ser num lugar onde eu não me sinta completamente fora do meu ambiente. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Perfeito. Conheço um lugar. Te busco às 19 horas da manhã? E Sofia? Obrigado por aceitar. Sofia sorriu, uma mistura de nervos e antecipação se espalhando pelo peito. Talvez não fosse a decisão mais sensata que já tomara, mas algo lhe dizia que Diego Santana valeria o risco. O restaurante que Diego escolheu era surpreendentemente acolhedor. Não era o estabelecimento 5 estrelas que Sofia havia temido, mas também não era um lugar qualquer. Tinha uma atmosfera íntima, com luzes suaves e decoração elegante sem ser ostensiva. Você parece surpresa, Diego comentou enquanto Maitre os conduzia à mesa. Estou, Sofia admitiu. Pensei que você me levaria para algum lugar onde eu precisaria de um tradutor para o cardápio. Diego riu. Eu considerei,
Mas lembrei do que você disse sobre não querer se sentir fora do seu ambiente. Este lugar tem a melhor comida italiana da cidade, mas sem a pretensiosidade. Sofia se sentiu tocada pelo cuidado dele em considerar seu conforto. Obrigada. Mas, quando se sentaram, Sofia teve tempo de observá-lo melhor. Diego havia trocado o terno formal por uma camisa social azul e calça social, mas ainda assim conseguia parecer impecável. Havia algo nele que gritava classe alta, mas também uma simplicidade genuína na forma como conversava com os garçons. Então, Diego disse, depois que pediram as bebidas, me fala sobre você. Sofia Martinez, estudante de contabilidade que trabalha 2 empregos. O que mais eu deveria saber? Não há muito mais além disso, Sofia respondeu, brincando com o guardanapo. Moro numa kitnet pequena. Acordo às 5 da manhã todos os dias. Durmo tarde estudando. Não é exatamente uma vida glamourosa. Mas é sua vida, e pelo que posso ver, você trabalha duro por ela. Diego a estudou com interesse genuíno. Por que contabilidade? Praticidade. É um campo onde sempre há trabalho, e depois que me formar, posso ter um emprego com horários mais normais. Talvez até abrir meu próprio escritório um dia. Ambiciosa, gosto disso. Diego sorriu. E família, pais, irmãos? Sofia hesitou. Essa sempre era a parte difícil. Minha mãe morreu quando eu tinha 17. Câncer. Meu pai. Bem, ele não estava muito presente mesmo antes disso e depois desapareceu completamente. Tenho uma irmã mais nova, Camila, mas ela mora com minha tia em outro estado. Sinto muito, Diego disse, e havia sinceridade real em sua voz. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas me fez mais forte, eu acho. E você, família? O rosto de Diego se fechou ligeiramente. Meu pai é Augusto Santana, dono da Santana Holdings. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Também câncer, na verdade. Sinto muito também. Obrigado. Desde então é só eu e meu pai. E ele? Bem, ele tem expectativas muito específicas sobre minha vida. Como assim? Diego suspirou, mexendo no vinho que havia chegado. Ele quer que eu me case com alguém adequada, ou seja, de uma família tradicional e rica, que assuma os negócios exatamente como ele planeja, que viva a vida que ele desenhou para mim. E você quer isso? Eu não sei mais. Diego a encarou. Até pouco tempo atrás, eu simplesmente seguia o roteiro. Trabalhava na empresa, saía com as pessoas certas, fazia tudo o que era esperado de mim. Mas ultimamente estou questionando se é isso que eu realmente quero. Sofia sentiu uma conexão inesperada com ele. É estranho como às vezes nos perdemos tentando ser o que os outros esperam, né? Exatamente. Diego se inclinou para a frente. E você? Já se sentiu assim? O tempo todo, minha tia sempre dizia que eu deveria arranjar um marido rico em vez de me matar estudando. Que uma mulher bonita não precisava trabalhar tanto. Sofia riu, sem humor, como se fosse tão simples. Você é bonita, Diego disse, simplesmente fazendo Sofia corar. Mas também é inteligente, determinada, independente. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Obrigada, Sofia murmurou, sentindo o rosto esquentar. O jantar prosseguiu com conversas fluidas sobre livros, filmes, planos para o futuro. Sofia se surpreendeu com o quanto eles tinham em comum, apesar de suas origens completamente diferentes. Diego era culto sem ser pretensioso, engraçado sem ser arrogante. Posso fazer uma pergunta? Sofia disse quando estavam terminando a sobremesa. Claro. Por que você me chamou para sair? Sério mesmo. Você poderia ter qualquer mulher que quisesse. Diego ficou quieto por um momento, porque você me tratou como uma pessoa normal. Quando eu estava desesperado naquele café, você não perguntou quem eu era ou o que eu podia fazer por você. Apenas ajudou. E depois, no restaurante, você foi genuína. Não tentou impressionar, não fingiu ser algo que não era. Ele fez uma pausa,
brincando com a taça de vinho. A maioria das mulheres que eu conheço está interessada no meu sobrenome, na minha conta bancária. Você nem sabia quem eu era, e ainda assim foi gentil. Talvez porque eu não me importo com essas coisas, Sofia disse. Dinheiro não faz de ninguém uma pessoa melhor. Meu pai discordaria de você. E você? O que você acha? Diego a encarou intensamente. Eu acho que você está absolutamente certa. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, carregado de uma tensão crescente que Sofia não conseguia ignorar. Diego, ela disse finalmente, eu preciso ser honesta com você. Eu gosto de você. Mais do que deveria, considerando que nos conhecemos há 3 dias, mas somos de mundos muito diferentes. E daí? E daí que isso tem tudo para dar errado. Você vai voltar para seu mundo de empresários e jantares sociais, e eu vou continuar servindo mesas e estudando até de madrugada. Onde isso nos leva? Diego estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Eu não sei, Sofia, mas sei que não quero parar de te ver por causa de diferenças sociais. Sei que quando estou com você, me sinto mais eu mesmo do que me sentia em anos. Sofia sentiu seu coração acelerar. Diego! Vamos devagar, ele disse. Sem pressão, sem expectativas. Vamos apenas ver onde isso nos leva. Sofia olhou para suas mãos unidas sobre a mesa. Sabia que estava entrando em território perigoso, que se apaixonar por Diego Santana poderia quebrar seu coração. Mas quando olhou em seus olhos, viu a mesma vulnerabilidade que havia notado no café, a mesma busca por algo real. Está bem, ela disse finalmente. Mas se seu pai aparecer querendo me investigar, eu saio correndo. Diego riu, apertando suavemente sua mão. Combinado. Mas Sofia... Sim, obrigado por me dar uma chance. Enquanto ele a levava para casa naquela noite, Sofia se perguntou se estava sendo corajosa ou apenas ingênua, mas quando Diego a beijou suavemente antes de se despedir, ela decidiu que talvez valesse a pena descobrir. 2 semanas se passaram como um sonho. Diego e Sofia se encontravam sempre que possível. Jantar rápido entre seus turnos, caminhadas no parque nos domingos de manhã, longas conversas por telefone durante a madrugada. Sofia se sentia como se estivesse vivendo 2 vidas. A real, cheia de trabalho e responsabilidades, e a de conto de fadas com Diego. Ela estava aprendendo coisas sobre ele que não apareciam nas páginas sociais. Como ele adorava acordar cedo para correr, como lia vorazmente biografias de empresários e livros de filosofia, como tinha um senso de humor seco que a fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Diego também estava descobrindo as camadas de Sofia, sua paixão por números e organização, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples, sua força silenciosa que a havia levado através de tantas dificuldades. Mas a realidade tinha uma forma cruel de se intrometer nos contos de fadas. Sofia estava saindo do restaurante numa quinta-feira à noite quando viu um homem mais velho, impecavelmente vestido, encostado num Mercedes preto. Ele a observava com um olhar calculista que a fez se sentir exposta. Senhorita Martinez. Ele se aproximou quando ela passou por perto. Sim. Sofia parou imediatamente alerta. Augusto Santana. Ele se apresentou. E o sobrenome fez o estômago de Sofia despencar. Pai de Diego. Podemos conversar? Sofia olhou ao redor. Eles estavam numa rua movimentada, mas mesmo assim ela se sentia vulnerável. Sobre o quê? Sobre meu filho e sobre você. Augusto gesticulou para o carro. Por favor, apenas alguns minutos. Contra seu melhor julgamento, Sofia entrou no carro. O interior era luxuoso. Toda a elegância que ela havia imaginado. Augusto se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas intimidante. Vou ser direto, senhorita Martinez. Sei sobre seu relacionamento com Diego. Relacionamento é uma palavra forte. Estamos apenas nos conhecendo. Mesmo assim... Augusto a estudou com olhos frios.
Tenho certeza de que você é uma jovem adorável. Mas precisa entender que Diego tem obrigações, responsabilidades que vão além dos caprichos românticos. Sofia sentiu raiva subindo em seu peito. Caprichos românticos? Não quis ofender. Apenas quero que entenda a realidade da situação. Diego está sendo preparado para assumir uma empresa multimilionária. Ele precisa de uma esposa que possa ajudá-lo nessa posição. Alguém que entenda os círculos sociais onde ele se move. E eu não sou essa pessoa. Você é inteligente, posso ver isso. Então, sabe que estou certo. Augusto tirou um envelope do bolso interno do paletó. Dentro deste envelope há um cheque que cobrirá todos os seus gastos da faculdade, mais um valor adicional para você se estabelecer depois de formada. Tudo o que peço em troca é que pare de ver meu filho. Sofia olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você está tentando me comprar. Estou oferecendo uma solução prática para uma situação complicada. E se eu me recusar? Os olhos de Augusto se endureceram ligeiramente. Espero que seja mais sensata que isso, mas se não for... Bem, tenho contatos em todos os lugares onde você trabalha e estuda. Seria uma pena se de repente ficasse difícil para você manter seus empregos ou sua matrícula na faculdade. Sofia sentiu o sangue gelar. Você está me ameaçando. Estou sendo realista. Este mundo tem regras, senhorita Martinez, regras que existem há gerações. Você pode lutar contra elas e sair machucada, ou pode aceitar a realidade e sair beneficiada. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, processando a situação. Parte dela queria jogar o envelope na cara de Augusto e sair pisando duro, mas a parte prática, a parte que havia lutado por cada centavo durante anos, sabia que ele tinha poder para cumprir suas ameaças. Preciso pensar, ela disse finalmente. É claro, mas não demore muito. Diego está começando a se apegar, e isso só tornará as coisas mais difíceis para ambos. Augusto fez sinal para o motorista parar. Eles estavam a 2 quadras da casa de Sofia. Uma última coisa, ele disse enquanto ela saía do carro. Diego não pode saber sobre nossa conversa. Se ele descobrir, as consequências serão desagradáveis para vocês dois. Sofia caminhou até seu apartamento em estado de choque. Uma vez dentro, ela se sentou no pequeno sofá e olhou para o envelope que ainda segurava nas mãos. Não o abriu. Não queria saber quanto Augusto Santana pensava que ela valia. Seu telefone tocou. Era Diego. Oi, linda! Como foi o trabalho hoje? Sofia fechou os olhos, a voz dele soando como uma tortura doce. Foi. Normal. E você? Reuniões chatas o dia todo. Estou morrendo de vontade de te ver. Que tal jantarmos amanhã? Diego? Sofia lutou para manter a voz firme. Acho que precisamos conversar. Claro. Sobre o quê? É melhor pessoalmente. Podemos nos encontrar no café onde nos conhecemos? Àquela mesma hora? Houve uma pausa. Sofia, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, só cansada. Ah, tem certeza? Posso passar aí se você quiser. Não, Sofia disse rapidamente demais. Quer dizer, não precisa. Te vejo amanhã no café, ok? Ok, Diego disse claramente preocupado. Sofia? Sim, eu te amo. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Era a primeira vez que ele dizia isso, e ela sabia que eram verdadeiras. Podia ouvir na voz dele, sentir através da linha telefônica. Eu também te amo, ela sussurrou, porque era verdade e porque talvez fosse a última chance de dizer isso. Depois que desligou, Sofia ficou acordada a noite toda, segurando o envelope e tentando encontrar uma saída que não destruísse a todos envolvidos. Mas às vezes, ela percebeu, o amor significava proteger a pessoa amada, mesmo que isso custasse seu próprio coração.
E às vezes, os contos de fadas terminavam com despedidas em vez de finais felizes. Sofia chegou ao café 15 minutos antes do horário combinado, as mãos tremendo enquanto mexia distraidamente numa xícara de café que nem conseguia beber. O envelope de Augusto Santana estava escondido na sua bolsa, mas parecia pesar uma tonelada. Ela havia passado a noite toda ensaiando o que diria, mas as palavras continuavam se embaralhando na sua mente. Diego chegou pontualmente, e o sorriso que ele lhe deu quando a viu fez seu coração se estilhaçar um pouco mais. Ele usava uma camiseta simples e jeans, uma tentativa clara de se adequar ao ambiente casual. E Sofia se perguntou se ele fazia isso conscientemente ou se era natural quando estava com ela. "Oi, linda", ele disse, beijando sua testa antes de se sentar. "Dormiu mal? Você parece cansada." "Um pouco", Sofia mentiu. "Diego, precisamos conversar sobre nós." O sorriso dele desapareceu imediatamente. "O que há de errado?" Sofia respirou fundo, lembrando-se das ameaças de Augusto. Não podia contar a verdade, então teria que quebrar o coração dele de outra forma. "Eu pensei muito sobre nossa situação, sobre nossas diferenças." Ela começou, evitando olhar diretamente para ele. "Sofia, eu pensei que tínhamos superado isso. Eu não me importo com nossas diferenças, mas eu me importo." A mentira saiu mais alta que ela pretendia. "Diego, eu estive fingindo que isso poderia funcionar, mas não pode. Somos de mundos completamente diferentes. Você tem uma empresa para herdar, responsabilidades que eu nunca vou entender. E eu tenho minha vida, meus planos." Diego se inclinou para a frente, tentando pegar sua mão, mas ela a puxou para longe. "Sofia, o que está acontecendo? Ontem à noite você disse que me amava." "E amo." As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. "Mas às vezes o amor não é suficiente, Diego. Às vezes a realidade é mais forte." "Que realidade? De que você está falando?" Sofia lutou para manter a voz firme. "A realidade de que você vai acabar se casando com alguém do seu círculo social. A realidade de que eu sou uma garçonete que nunca vai ser aceita no seu mundo. A realidade de que estou atrasando minha vida por um relacionamento que não tem futuro." "Isso não é verdade", Diego disse, a voz carregada de dor. "Sofia, olha para mim." Ela o encarou relutantemente e viu a confusão e o sofrimento em seus olhos. "Você realmente acredita no que está dizendo?" ele perguntou. Sofia quase desmoronou. Quase contou tudo. Sobre a visita de Augusto, sobre as ameaças, sobre o envelope que queimava em sua bolsa. Mas então se lembrou das palavras dele. "As consequências serão desagradáveis para vocês dois." "Acredito", ela mentiu. Diego ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. "Há algo que você não está me contando." O coração de Sofia disparou. "Não há nada. Eu só preciso focar nos meus estudos, no meu futuro. E você precisa focar no seu." "Sofia, Diego, por favor, não torna isso mais difícil do que já é." Ele se recostou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. "Então é isso? Você quer terminar tudo? Eu acho que é o melhor para nós dois." "Para nós dois ou para você?" Sofia se levantou bruscamente. "Preciso ir, tenho que trabalhar." "Sofia, espera." Diego também se levantou, segurando gentilmente seu braço. "Se é isso que você realmente quer, eu vou respeitar. Mas quero que saiba que estes foram os melhores dias da minha vida. Você me fez sentir vivo de uma forma que eu nunca." "Diego, por favor, não." "Te amo", ele disse simplesmente. "E se você mudar de ideia, se decidir que vale a pena lutar por nós, eu estarei esperando." Sofia assentiu, não confiando na própria voz. Saiu do café praticamente correndo, as lágrimas começando a cair antes mesmo de chegar à rua.
3 semanas se passaram em uma névoa de dor e rotina mecânica. Sofia trabalhava, estudava e dormia, mas parecia estar fazendo tudo no piloto automático. Seus colegas notaram a mudança. Ela havia perdido o sorriso fácil e a energia que a caracterizavam. "Você está bem, Sofia?" perguntou Carla, sua colega de trabalho mais próxima, durante uma pausa. "Você parece diferente ultimamente." "Estou bem, só cansada", Sofia respondeu automaticamente. "É aquele cara rico que estava vindo aqui? Vocês terminaram?" Sofia assentiu, não confiando na voz. "Sinto muito, mas talvez seja melhor assim. Vocês eram muito diferentes mesmo." As palavras, embora bem intencionadas, cortaram fundo. Sofia se perguntou quantas outras pessoas pensavam a mesma coisa. Quantas viam seu relacionamento com Diego como algo fadado ao fracasso desde o início. O envelope de Augusto continuava intocado em sua gaveta. Ela não conseguia se resolver a abri-lo, mas também não conseguia jogá-lo fora. Era como se fosse uma lembrança tangível do preço que havia pago por amar Diego. Foi numa quinta-feira, exatamente um mês depois do encontro no café, que a vida de Sofia tomou outra reviravolta inesperada. Ela estava servindo mesas quando viu Helena Vasconcelos entrar no restaurante. A mulher que havia perseguido Diego parecia diferente, mais tranquila, menos desesperada. Sofia tentou evitá-la, mas Helena especificamente pediu para ser atendida por ela. "Você é Sofia Martinez, não é?" Helena perguntou quando Sofia se aproximou de sua mesa. "Sim, senhora. Posso anotar seu pedido? Na verdade, eu gostaria de conversar com você sobre Diego Santana." Sofia sentiu o sangue gelar. "Desculpe, mas não é apropriado discutir minha vida pessoal com os clientes." "Eu entendo sua hesitação, mas preciso te contar uma coisa importante." Helena se inclinou para a frente. "Sobre o pai dele." Apesar de todos os seus instintos gritando para ela se afastar, Sofia se sentou. "O que sobre ele?" "Augusto Santana veio falar comigo há algumas semanas. Queria saber se eu ainda estava interessada em Diego." Helena fez aspas no ar. "Quando eu disse que havia superado minha obsessão e estava começando um relacionamento sério com outra pessoa, ele ficou desapontado." Sofia franziu o senho. "Por quê?" "Porque ele estava desesperado para afastar Diego de você. Aparentemente, você se tornou um problema que ele precisava resolver." O estômago de Sofia se apertou. "Como você sabe sobre mim?" "E porque ele me ofereceu dinheiro para voltar a perseguir Diego, para criar uma situação que o forçaria a se afastar de você." Helena riu amargamente. "Irônico, não? O mesmo homem que me pagou para parar de incomodar seu filho, agora queria me pagar para recomeçar. E você aceitou?" "Claro que não. Diego deixou muito claro que não tinha interesse em mim, e eu finalmente aceitei isso. Além do mais, encontrei alguém que realmente me ama." Helena estudou o rosto de Sofia, mas me fez pensar. Se Augusto estava tão desesperado a ponto de me procurar, o que mais ele estaria disposto a fazer para separá-los? Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. "Você acha que ele..." "Eu acho que Augusto Santana é um homem que sempre consegue o que quer. E ele claramente não quer você na vida do filho dele." Helena se inclinou mais perto. "Sofia, posso te dar um conselho? Se você ama Diego e pelo desespero do pai dele, eu tenho certeza de que vocês se amam. Não deixe um homem manipulador destruir sua felicidade." Depois que Helena foi embora, Sofia ficou em estado de choque pelo resto do turno. As peças começavam a se encaixar. A visita súbita de Augusto, a pressão para ela se afastar, as ameaças veladas. Ele havia orquestrado tudo. Naquela noite, Sofia finalmente abriu o envelope. Dentro havia um cheque de R$200 mil e um bilhete. "Para o seu futuro, longe do meu filho." A raiva que ela havia reprimido por semanas finalmente explodiu. Augusto Santana havia brincado com sua vida,
manipulado seus medos e inseguranças, forçado a quebrar o coração do próprio filho. E por quê? Porque ela não era adequada para o círculo social dele. Sofia pegou o telefone e, antes que pudesse perder a coragem, discou o número de Diego. Sofia! A voz de Diego soou surpresa e esperançosa. Como você está? Diego, preciso te contar uma coisa. Sobre por que eu terminei com você. Houve uma pausa. Ok, onde você quer conversar? Na sua casa. E Diego, talvez seja melhor você se sentar para esta conversa. 1 hora depois, Sofia estava parada na frente da casa de Diego, uma mansão elegante num bairro nobre que ela nunca havia visitado antes. Diego abriu a porta pessoalmente e ela pôde ver a tensão em seu rosto. Entre, ele disse. Meu pai não está em casa, se isso te preocupa. Na verdade, é exatamente sobre seu pai que preciso falar. Eles se sentaram na sala de estar e Sofia tirou o envelope da bolsa, colocando-o na mesa de centro entre eles. O que é isso? Diego perguntou. Sua liberdade, ou pelo menos o preço que seu pai colocou nela. Sofia contou tudo, desde a abordagem de Augusto até as ameaças, passando pela conversa com Helena. A cada palavra, ela via o rosto de Diego ficar mais escuro, uma raiva fria tomando conta de suas feições. Ele te ameaçou, Diego disse quando ela terminou, a voz perigosamente baixa. Ele deixou muito claro que poderia tornar minha vida impossível se eu não cooperasse. Diego pegou o envelope, olhou o cheque e o rasgou ao meio. Sofia, por que você não me contou na época? Porque ele disse que as consequências seriam ruins para nós dois. E eu tinha medo, não do dinheiro, mas das ameaças. Ele tem poder, Diego, poder para destruir minha carreira, meus estudos. Ele não tem poder nenhum sobre mim, Diego disse, levantando-se e começando a andar pela sala. Não mais. O que você quer dizer? Diego parou e a encarou. Sofia, nas últimas semanas, desde que você me deixou, eu tive tempo para pensar sobre minha vida, sobre o que eu realmente quero, e cheguei a algumas conclusões. Ele se sentou novamente, pegando as mãos dela. Primeiro, eu te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Segundo, não vou viver minha vida de acordo com os planos do meu pai. E terceiro, se ele acha que pode manipular as pessoas que eu amo, ele está muito enganado. Diego, você não entende. Ele pode. Ele pode o quê? Me deserdar? Já pensei nisso. Me expulsar da empresa? Também considerei. Diego sorriu, mas não havia humor em seus olhos. Sabe o que descobri? Eu não preciso dele. Tenho formação, experiência, contatos próprios. Posso construir minha própria vida. Mas sua herança, a empresa da família, vale menos que você. Vale menos que minha liberdade de escolher com quem quero passar minha vida. Sofia sentiu as lágrimas começarem a cair. Diego. Sofia, me dá uma segunda chance. Prometo que dessa vez nada nem ninguém vai nos separar. Antes que ela pudesse responder, ouviram o som de uma porta se fechando e passos se aproximando. Augusto Santana entrou na sala, parando abruptamente quando os viu. Sofia Martinez, ele disse, a voz gelada. Que surpresa desagradável. Pai, Diego se levantou, colocando-se protetivamente na frente de Sofia. Chegou na hora certa. Para quê? Para ouvir que sei exatamente o que você fez. As ameaças, a chantagem, a manipulação. Diego segurou os pedaços do cheque rasgado. 200 mil reais. Era esse o preço que você colocou no meu amor? O rosto de Augusto endureceu. Eu protegi você de um erro que poderia arruinar sua vida. Você quase destruiu a única coisa boa que já me aconteceu, Diego rebateu. Mas não conseguiu, porque o amor verdadeiro é mais forte que seus jogos sujos. Diego, seja sensato. Eu estou sendo sensato. Pela primeira vez na vida, estou sendo completamente sensato.
Diego se virou para Sofia, estendendo a mão. Sofia Martinez quer se casar comigo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Sofia olhou para Diego, depois para Augusto, cujo rosto estava vermelho de raiva, e finalmente de volta para Diego. Aqui, agora, na frente dele, especialmente na frente dele, Diego confirmou. Quero que ele entenda que nada que faça vai nos separar novamente. Sofia se levantou, pegou a mão de Diego e sorriu através das lágrimas. Sim, Diego Santana, eu aceito me casar com você. 6 meses depois, Sofia e Diego estavam de pé no altar de uma pequena igreja no interior, cercados por amigos verdadeiros e pela família que escolheram para si. Augusto não estava presente. Havia feito uma última tentativa de reconciliação algumas semanas antes, mas apenas quando percebeu que Diego realmente estava disposto a abrir mão da herança por amor. Diego havia cumprido sua promessa. Saiu da empresa do pai e abriu seu próprio negócio de consultoria, usando os contatos e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Não tinha o mesmo dinheiro de antes, mas tinha algo muito mais valioso: liberdade. Sofia se formou em contabilidade no topo da turma e se tornou sócia de Diego no negócio. Juntos, eles construíam algo novo, algo que era verdadeiramente deles. Você se arrepende? Sofia perguntou enquanto dançavam em sua festa de casamento simples, mas cheia de amor. De quê? De escolher o amor verdadeiro em vez de uma vida dourada, mas vazia? Nunca, Diego respondeu, girando-a suavemente. E você? Não sente falta da sua vida mais simples? A vida só fica simples quando você está com a pessoa certa, Sofia disse, sorrindo. Aliás, você se lembra de como nos conhecemos? Claro, você fingiu ser minha esposa para me ajudar com uma perseguidora. E agora você não precisa mais fingir, Sofia riu. Sou realmente sua esposa. A melhor atriz que já conheci, Diego disse, beijando-a suavemente. Fingiu tão bem que conseguiu me convencer de que era real. Talvez porque era real desde o primeiro momento. Sofia sussurrou. Talvez o destino tenha nos colocado juntos naquele café porque sabia que pertencíamos um ao outro. Enquanto dançavam sob as estrelas, em uma festa que custou uma fração do que Augusto gastaria, mas que estava cheia de 100 vezes mais amor, Sofia pensou em como às vezes os melhores contos de fadas começam com os finais mais improváveis. Uma garçonete e um milionário. Um pedido desesperado para fingir ser casados, e um amor tão verdadeiro que foi capaz de superar manipulações, chantagens e diferenças sociais. Obrigada, Sofia disse. Por quê? Por ter aparecido naquele café, por ter me escolhido, por ter lutado por nós. Obrigado você por ter fingido ser minha esposa naquele dia, Diego respondeu. E por ter aceitado tornar isso realidade. E assim, rodeados por amor genuíno e a promessa de um futuro construído juntos, Sofia e Diego provaram que, às vezes, os melhores relacionamentos começam com uma mentira pequena e se transformam na verdade mais bonita de todas. O amor verdadeiro não precisa de aprovação social, dinheiro ou status para florescer. Ele só precisa de 2 corações dispostos a lutar um pelo outro contra tudo e contra todos. E eles lutaram e venceram.